Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. E hoje nós temos mais um vídeo de reflexão sobre textos do Evangelho, dando continuidade às nossas falas sobre o Sermão das Bem-aventuranças propostos por Jesus. E hoje eu vou usar aqui para ler essa passagem a Bíblia Pastoral da editora Paulus, que é uma Bíblia de muita qualidade, tanto na sua tradução, nos seus textos, como também nas suas notas de rodapé, nos seus estudos dos livros, que é composta, esses estudos, essas introduções, por teólogos muito importantes da Academia Teológica Brasileira e que acrescenta muito, tanto para os nossos estudos quanto para a nossa devoção. Então, é uma Bíblia de muita qualidade, que eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição, se você quiser adquirir e conhecer essa Bíblia. Então, hoje nós vamos ler, em princípio, Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Na semana passada, e o vídeo está disponível aqui no canal, nós explicamos bem o que é a questão da bem-aventurança, que ela é sinônimo de felicidade. Bem-aventurado é o mesmo que uma pessoa feliz. E nessa tradução que nós acabamos de ler, a Bíblia Pastoral fala sobre feliz, no lugar de bem-aventurado, que dá no mesmo. E bem-aventurado, feliz, no versículo 5, são os mansos. E é importante a gente pensar sobre a palavra manso. Manso, que é aquele que pratica a mansidão, que é um dos frutos do Espírito, lá nas cartas apostólicas, né? Lá nas cartas de Paulo. Manso, em princípio, a gente pode imaginar que é uma pessoa boazinha, uma pessoa caladinha, uma pessoa quieta. Não é bem isso o que o texto quer nos mostrar, né? Mansidão, manso, nesse caso, pode ser um sinônimo da palavra humilde. Talvez você, usando outras versões da Bíblia, tenha alguma versão que use a palavra bem-aventurado os humildes. E até você tem outras versões que usam a palavra bem-aventurados os que são humilhados. Humilhado é uma palavra que vem de humilde. Essas duas palavras têm a mesma raiz. Humilde é a pessoa que foi humilhada. É que humilhado tem uma conotação bastante pesada para a gente, né? Bastante forte, mas também tem a ver com isso, mas tem a ver com uma pessoa que é humilde, e humilde vem da palavra humus. Humus é aquilo que é usado para adubar a terra. E nós precisamos pensar na riqueza que tem essa palavra e essa definição. Humus é algo que não tem valor em si mesmo, é algo que não é grandioso, é algo que é muito simples, que é até desprezado, mas que faz toda a diferença na hora de tratar, na hora de cuidar da terra, que receberá as sementes para o plantio e para a colheita. E o humus que aduba a terra faz toda a diferença nesse processo. Então, esse texto que nós estamos lendo também está nos ensinando que bem-aventurado, que feliz é a pessoa que é humilde. É a pessoa que faz com que a vida seja mais preparada para a produtividade. Não a produtividade capitalista, mas a produtividade de frutos, frutos que geram vida, frutos que geram o alimento para cada um, para cada uma, frutos que geram o saciamento para as necessidades mais básicas do ser humano. Então, é claro que ninguém gosta em si de ser humilhado, né? Mas bem-aventurado, feliz é a pessoa humilde. E a pessoa humilde não é a pessoa que se faz de coitadinha, não é a pessoa que se coloca lá no cantinho e que fica quieto vendo toda a sorte de injustiça acontecer.
não é a pessoa que não quer nada da vida. A gente tem uma concepção um pouco limitada sobre humildade, sobre mansidão, mas então nós precisamos perguntar para o texto quem é esse humilde, quem é esse manso que Jesus está se referindo. Jesus está se referindo a um grupo específico, que foram pessoas que tiveram as suas terras injustamente desapropriadas. Nós estamos falando da Palestina, da época de Jesus, que era um território pequeno. Esse território tinha poucas terras produtivas, poucas terras agricultáveis, né? E que as pessoas mais pobres habitavam nessas terras porque o trabalho delas era de agricultor, era quase sempre um trabalho ligado às terras, e elas foram, com o passar do tempo, injustamente desapropriadas dessas terras. Foram desalojadas dessas terras. E chegaram ao ponto de que, para sobreviver e garantir o mínimo, e mesmo assim nem sempre tinha o mínimo, elas precisavam se submeter a humilhações com os outros donos de terra, com aqueles que tinham tomado conta das terras produtivas da Palestina. E eram pessoas que às vezes tinham que passar por situações humilhantes, por trabalhos degradantes, para conseguir o mínimo da sua sobrevivência. Então Jesus está dizendo que bem-aventurados são esses mansos, são esses humilhados, que foram, de certa maneira, expulsos daquilo que lhes era deles, por direito, e que tinham que se submeter a situações humilhantes para conseguir sobreviver com dignidade, ou com um mínimo de dignidade. Jesus está nos ensinando que Deus está ao lado das pessoas que passam por humilhações, que passam por cenários de injustiça impostos por outras pessoas, né? E é claro que essa passagem, esse texto em si, está se referindo a essas pessoas, mas nós também podemos aplicar a qualquer situação de humilhação pelas quais eu, você e pessoas que nós conhecemos tenha passado. Qualquer situação de injustiça, qualquer situação que obriga uma pessoa digna, uma pessoa decente, um chefe de família, uma pessoa honrada, a se submeter a qualquer situação humilhante para a sua sobrevivência e da sua família, é algo que é uma afronta a Deus e da qual Jesus está dizendo que bem-aventuradas são essas pessoas, porque Deus zela pela sua causa. Deus não é indiferente a essa causa. E no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus faz a promessa interessante para aquelas pessoas que haviam sido humilhadas, que se colocavam como pessoas humildes. Pessoas humildes não é as pessoas que aceitam pacificamente isso, mas são as pessoas que não têm ganância de tomar o que não é dela, de ter mais do que precisa, de ter o que pertence ao outro, mas são pessoas que querem, que lutam, que desejam apenas o que lhes pertence de fato e apenas o que vai garantir a sua sobrevivência com dignidade. E a promessa de Jesus é que bem-aventurados são essas pessoas, porque elas herdarão a terra. E é curioso como muitas vezes a igreja joga sempre para o porvir todas as questões relacionadas ao reino de Deus, que, como disse Oscar Cullmann, esse reino em Jesus, ele é já e ainda não. Ele ainda não está presente na sua concretude, na sua totalidade, porque tem coisas que, de fato, só escatologicamente serão concretizadas. Mas ele já está presente entre nós de alguma maneira. Ele já se manifesta, ele já clama pela justiça, pela igualdade, pelo amor, pelo perdão, pelo acolhimento. E isso é presente já em nosso tempo, como essas falas de Jesus, como as suas indignações e as promessas aos bem-aventurados que ele faz. A terra que Jesus está dizendo é a garantia de que essas pessoas terão os seus direitos preservados. Porque essa promessa do versículo 5 é uma citação direta de Jesus
do Salmo 37, versículo 11, que diz: os pobres herdarão a terra e se deleitarão com paz abundante. Essa proposta já está no Antigo Testamento e é essa proposta que Jesus quer que seja garantida às pessoas simples que ele conhece no seu tempo. E o seu convite, as suas bem-aventuranças, também é um convite para que cada um de nós tenhamos a vida com dignidade, que não tenha pessoas com tanto ao ponto de nem conseguir dar conta disso e muitas pessoas que nem o pão de cada dia conseguem garantir para a sua família. Prosseguindo, nós vamos ler também Mateus capítulo 5, versículo 6, em que ele diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você já parou para pensar, essa que é uma das mais conhecidas bem-aventuranças, já parou para pensar no que Jesus está dizendo aqui no versículo 6? Bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que tem fome e que tem sede de justiça. Fome e sede são as necessidades mais básicas, mais elementares dos seres humanos, né? Nós precisamos beber água, nos hidratar, porque isso é uma condição para a nossa sobrevivência. E nós também precisamos nos alimentar, porque, igualmente, é uma condição para a nossa sobrevivência. Então, fome e sede são duas coisas que ninguém deveria sentir na vida. Não é aquela vontade de comer, não é quando passa 1, 2, 3 horas do seu horário de almoço e te dá aquele apetite de se alimentar. Isso não é fome, né? Isso não é sede. Fome e sede é quando a pessoa quer, quando a pessoa precisa se alimentar, se hidratar, e ela não tem acesso ao mínimo necessário para saciar as suas necessidades mais básicas de sobrevivência. E essas coisas ninguém deveria sentir, porque se alguém sente fome, se alguém sente sede, é sinal evidente de que há injustiça de alguma natureza acontecendo, porque esse básico deveria ser suprido para cada pessoa. E bem-aventurada é a pessoa que tem fome e sede, mas fome e sede, necessidade urgente, necessidade básica de justiça. Porque é a ausência da justiça que faz com que as pessoas tenham fome e que as pessoas tenham sede, literalmente falando. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, não podemos folgar com a injustiça. Seja a injustiça, não me refiro apenas da injustiça política, da injustiça estrutural, mas das injustiças que nós percebemos acontecer em nosso tempo. Tem pessoas que, diante da injustiça, optam pelo caminho da neutralidade, optam por não se envolver porque não querem se indispor, porque não tem nada a ver com ela, mas o caminho de Jesus, ele não dá a possibilidade da neutralidade. Como diria o grande líder religioso Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, diante da injustiça, quem opta pela neutralidade já escolheu o lado da injustiça, o lado que promove a injustiça, porque quando nós ficamos neutro, nada mudará do que já acontece. Então, nós vemos injustiças macro e micro acontecendo diante de nós e nós não devemos ficar calada diante dela, porque toda vez que alguma injustiça em menor ou maior grau acontece, alguém é prejudicado nos seus direitos. Talvez a gente só sinta isso quando o nosso direito é alcançado, quando o nosso direito é prejudicado. E talvez quando nós nos sentimos prejudicados, outras pessoas tenham a postura que a gente teria quando não é com a gente, de se manter neutro, de não falar nada, de não querer se indispor. Esses 2 versículos que nós lemos,
essas duas bem-aventuranças, os humildes e os que têm fome e sede de justiça, nos trazem ensinamentos muito importantes para a nossa vida. E nos traz ensinamentos que são acompanhados de promessa. No primeiro, os humildes herdarão a terra, terão os seus direitos garantidos. E no segundo, os que têm fome e sede de justiça, por Deus, serão saciados. Por Deus, serão fartos e se sentirão em paz consigo mesmo, em paz com a sua consciência, em paz com o caminho de discípulo que escolheram seguir na sua vida e na sua trajetória. Sentirão contentamento, se sentirão satisfeitos. Essa é a promessa que Jesus está conclamando nesse versículo 6. E que na nossa vida a gente saiba que diante das humilhações e das injustiças que às vezes tentam nos impor, que Deus está do lado daquele que é vítima, não daquele que promove as maldades. Deus está do lado daquele que sofre, daquele que chora, como dizemos na semana passada. Que Deus cuidará da sua causa, que Deus cuidará e não permitirá que você fique humilhado e nem que você fique injustiçado, mas que Ele também chama você para que outras pessoas também não passem por esse processo. Se você gostou desse vídeo, da nossa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar com os seus contatos e eu desejo para você e para sua família uma semana de paz, uma semana de bênçãos e uma semana sob a graça do nosso Deus. Até a próxima, em mais um episódio do Café com Teologia.